processando, dando início para a nossa gravação, gravando oficialmente. Então, bom dia a todos. A aula hoje é de filosofia com o tema As Ideias de Maquiavel, certo? Se eu não me engano, é a aula 36. Eu preparei aqui alguns slides para acompanhar o conteúdo. Tudo que está contido nesses slides foi extraído do material de vocês, certo? Então, vocês podem se orientar tanto pelo material quanto pelos slides. A única diferença é que os slides eles são um pouco mais resumidos, né, do que o material trazido por vocês. Principalmente o de... Bom, enfim, vou falar do material de filosofia. Então, deixa eu compartilhar aqui. Cadê? Iniciar a apresentação. Uma janela. Que eu acho que é essa, né? A apresentação. Então, tá. Pessoal, então... eu vou ter que ficar interrompendo, porque eu ainda preciso permitir aqueles que acham que acessam o conteúdo do plural de forma diferente. Então, acho que todos conseguem ver. Já dei início à gravação. Por favor, você vai postar os slides para a gente? Vou sim, Jennifer. Eu sempre envio os slides para vocês, certo? Se eu acabei esquecendo alguma vez de enviar os slides, por favor, me cobrem. Mas sempre quando eu disponibilizo já as aulas, já o arquivo dos slides já vai em anexo, certo? Então tá, então eu vou dar início. Vão lá no grupo, vão lá no chat, por favor, coloquem o nome e a presença de vocês para a gente conseguir registrar a presença, certo? E vou ter que fazer algumas pausas porque eu tenho que permitir alguns de entrar. Então, opções de ponteiro, marca texto, acho que dá mais destaque. Então tá, como eu falei, aula 36, as ideias de Maquiavel. Então tá, os objetivos dessa aula é evidenciar a passagem do pensamento político clássico, que acredito que a gente já tenha visto um pouco, ou se vocês não viram comigo, viram com algum outro professor, que era a concepção política de Platão, de Aristóteles, que era orientada pela busca da justiça e da realização de princípios éticos, certo? Essa é a concepção do pensamento político clássico. Nós vamos ver, então, o objetivo dessa aula é evidenciar a passagem desse tipo de pensamento para o pensamento moderno, que consiste no exercício efetivo do poder político. Ou seja, não há menção aqui a princípio ético e justiça, e já apenas com base nisso a gente já consegue perceber aí a diferença contida nesses pensamentos políticos que vamos estudar. Então, o material de vocês ele começa com essa categoria, com esse conteúdo aqui no Para Pensar, que é uma pergunta. Diante da fome ou da miséria, a gente deve suspender a ética? Ou seja, a gente deve condenar quem roubou comida ou dinheiro por estar com fome? Autorizar aqui, pessoal. Então, o exemplo acima, esse exemplo aqui de quem rouba comida para saciar a fome, evidencia o pensamento de Maquiavel. De que modo? Porque é a adequação de fins entre os meios. Então, aqui o fim seria eu saciar a minha fome. E os meios seria eu usar os mais variados recursos, os mais variados instrumentos para conseguir saciar aí a fome que eu sinto, certo? Então, nessa adequação entre os fins e meios é que está presente o pensamento do Maquiavel. Só que quando a gente estende esse pensamento entre adequar os meios para determinados fins que eu quero, isso gera consequências danosas para a nossa sociedade. Então, também tem aqui uma frase do Bertolt Brecht. Isso daqui, pelo que eu vi no material, não trouxe, mas ele já foi citado em outras aulas, que é uma frase, é uma afirmação atribuída a esse cara aqui, que é o Bertolt Brecht, que é um dramaturgo, que coloca bastante riqueza de crítica nas peças em que ele faz. E essa segunda frase aqui, que é sim trazida no material. Então, eu vou ler aqui um pouquinho. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida e que até o preço do feijão, do peixe, farinha, renda, dos sapatos, dos remédios, dependem das decisões políticas. A gente pode, com certeza, fazer uma ponte aqui, ó, dessa afirmação dos remédios, para a situação que a gente vive hoje, certo? Por quê? Porque a gente está colocando a gente analisa aí o papel do Estado e como que ele deve se portar diante dessa epidemia que a gente está passando. Então, tudo que o Estado decide, seja o preço do feijão,
ou a forma de entrega ou cobrança desses remédios são decisões políticas. Então tá. O analfabeto político ele é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Algo que muitos afirmam hoje e gritam aos quatro ventos. Eu tenho vários exemplos desses na família. Às vezes até a gente fala que odeia a política por causa da desesperança e do quadro que a gente analisa. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce. O que nasce dessa ignorância política, ou seja, dessa omissão da participação da política? Nasce a prostituta, o menor abandonado, o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, o pilantra, o corrupto, o lacaio dos exploradores do povo. Ou seja, isso daqui é tudo a consequência daquele que não se interessa pela política, o analfabeto político, isso que é importante. Aqui a frase que aparece no material de vocês: primeiro a barriga, depois a moral. Isso é uma frase que um personagem do Brecht profere numa das peças chamada Ópera dos Três Vinténs. Então, o que a gente dá para analisar? Que a pessoa ela não vai se importar com a moral se ela estiver com fome. É exatamente aí a pergunta que inicia o material de vocês. A gente deve suspender a ética quando a gente precisa de fome? Sim. Por quê? Porque, de acordo com o material, com essa frase do Bertolt Brecht, a gente consegue constatar que primeiro o indivíduo precisa saciar a fome e depois se preocupar com a virtude, com a moral e com os seus atos, se são nobres ou não. Certo? Outra imagem que traz o material de vocês é esse daqui, ó. É uma gravura chamada Adão e Eva, desse artista aqui, Albrecht Dürer. Não sei se é assim que se pronuncia. A data dessa pintura aqui é de 1404 e ela retrata aqui Adão e Eva, olha só, e a árvore do conhecimento, com vários animaizinhos fofinhos, olha só que bonitinho. Então, o quadro ao lado, ele representa a cena bíblica em que Adão e Eva, incentivados pela serpente, provam o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, proibidos por Deus. A discussão, então, sobre o bem e sobre o mal, assim como sobre a necessidade de agir levando em consideração esses princípios, é bastante antiga na história da humanidade e dominou o pensamento político durante muito tempo. Ou seja, essa cena bíblica que remete, essa cena aqui que o material traz, ela remete aí para as origens do bem e do mal. E essas virtudes do bem e do mal, elas ocuparam o pensamento da humanidade e que a política deveria se guiar através delas, certo? Então, isso é como ela foi tratada ao longo da história. Como nós veremos, isso muda de acordo com um determinado autor. Pode estabelecer, então, um paralelo entre a imagem e o pensamento de Maquiavel a respeito do bem e do mal. Nos próximos slides, eles vão trazer isso daqui, ó, é a associação religiosa e o uso do governante para esses conceitos aqui. Certo? Então, existe uma diferença. Existem, então, duas morais diferentes de acordo para esse filósofo aqui, o Maquiavel. A título de curiosidade, é dele que surge aí o adjetivo maquiavélico. Por quê? Porque as ideias que ele defendeu eram um pouco perversas. Então teria então, a associação religiosa, o uso da moral, do bem e do mal, na vida virtuosa, na vida religiosa. E aquele que o governante deve usar para se beneficiar dessas qualidades, que não são fixas, certo? Elas são mutáveis. Veremos agora o pensamento desse filósofo bastante polêmico, cujas ideias deram novo fôlego ao debate sobre as relações entre bem e mal, ética e política. Olha só, então, como que o material está trazendo? Está trazendo esses conceitos de forma isolada. Bem, mal, ética e política. Ou seja, a gente já... Essa hora passa muito caminho. Então, bem e mal, ética e política. Ou seja, essas qualidades e as atitudes éticas, elas estão fora da categoria da política. Então, esse carinha aqui, ó, Nicolau Maquiavel, de 1469 a 1527, é esse jovenzinho aqui, ó. Olha a cara de maligno dele. Mentira. Foi um filósofo bastante polêmico, cujas ideias deram novo valor, isso aqui eu já mencionei para vocês, bem, mal, ética e política. Ele é considerado o principal nome da filosofia política na época do Renascimento. O que a gente consegue extrair só por causa desse conceito que eu trouxe para vocês, do Renascimento? O Renascimento é o renascimento das novas ideias. O período que vem depois desse antes desse era dominado pela igreja, ou seja, existia uma visão muito teocrática a respeito das coisas, uma visão muito religiosa. Com o Renascimento, tem o homem voltando para si mesmo e fazendo aí análise da realidade que o cercava.
Então, ele é o principal nome dessa época do Renascimento, porque a discussão política que ele inaugura vai dizer respeito exclusivamente ao exercício da política e que como que esses conceitos aqui são utilizados pelo governante, como já mencionamos. Então, Maquiavel, a curiosidade sobre um pouco da vida dele, ele foi funcionário do governo da cidade de Florença, ocupou cargos públicos e participou de diversas missões diplomáticas, certo? Ou seja, ele tinha bastante experiência política. Então, consequentemente, boa parte dos seus escritos refletem sua vasta experiência política. Ou seja, Maquiavel, ele não está falando, ele não está idealizando as coisas na política. Ele está contando elas de forma realista, como elas funcionam, de acordo com tudo aquilo que ele percebeu na sua experiência aí de funcionário público, funcionário do governo, cargo público e missões diplomáticas. O contexto em que Maquiavel viveu e o contexto em que ele escreve uma das suas principais obras que nós iremos ver. Durante o período do Renascimento, a Itália ela estava fragmentada politicamente. Mesmo as cidades submetidas ao Sacro Império Romano e Germânico gozavam de boas doses de autonomia. O que significa aqui? Essa boa dose de autonomia causava essa fragmentação política, onde em cada localidade tinha mais ou menos uma certa forma de governo específica. Certo? Então, a autoridade do imperador era fraca, enquanto a proximidade de Roma, então, quanto mais estávamos mais próximos de Roma, fazia que a influência política do Papa fosse sentida. Certo? Assim, havia diferentes formas de governo locais. As repúblicas, os principados e os ducados, aqueles exercidos pelos duques. Certo? Então, olha só como que estava fragmentado a Itália, nesse contexto que Maquiavel vivia. Então, ao mesmo tempo que a Península Italiana se apresentava como um confuso quebra-cabeça político, as demais regiões europeias passavam por um processo de centralização política, que resultou na formação dos Estados nacionais, como França, Inglaterra, Portugal e Espanha. Fragmentada e objeto de disputa entre as facções, a Itália entrava em processo de acentuada crise política. Certo? Esse panorama político é o pano de fundo da principal obra de Maquiavel, O Príncipe. Não é o Pequeno Príncipe, é O Príncipe. Regido em torno de 1513, o livro foi dedicado ao nobre Lourenço de Médici, membro da influente família que governava Florença. Ou seja, Maquiavel ele dedica um livro sobre como governar para esse membro aqui da família que governava a Florença. Então, aqui, a obra do Príncipe. Então, essa aqui, a obra principal dele, que traz aí as ideias mais questionáveis a respeito da política de acordo com Maquiavel. Então, a obra ela seria uma espécie de manual sobre como governar com sucesso. Eu friso esse governar com sucesso porque, com Maquiavel, governar com sucesso significa apenas chegar ao poder e se manter nele. Não tem nenhuma associação com atitude virtuosa ou com praticar o bem. É simplesmente conseguir conquistar e manter esse poder. É o exercício efetivo do poder político do Maquiavel. Indicando como um governante poderia assumir o poder e manter-se nele, mesmo diante das adversidades. No último capítulo, Maquiavel faz um apelo direto a quem ele dedicou os livros, que é aos Médici, para que livrem a Itália das mãos dos bárbaros. A obra vislumbrava, portanto, a possibilidade de unificação da Itália e da afirmação de seu poder. Certo? Então, o livro Príncipe transformou-se em referência na época do absolutismo monárquico, na medida em que as suas ideias acabaram por justificar o exercício de práticas políticas autoritárias. Essa é a parte mais questionável aqui da obra do Príncipe, porque nela, como faz parte do manual de como governar, ou seja, como conquistar e manter o poder, está tudo bem com Maquiavel você utilizar da força quando necessário. E é por isso que a obra ela justifica o exercício das práticas políticas autoritárias. Então, olha só como que Maquiavel encara a política. Não tem nada de bonzinho, você precisa manter o poder e vale tudo para isso, certo? Por isso que os meios são justificáveis através dos fins. Nota, Maquiavel nunca disse os fins justificam os meios. Nós atribuímos essa frase a ele por causa do pensamento exposto em sua obra, O Príncipe, principalmente. Então, novamente aqui estamos falando da obra do Príncipe.
Então, a corrupção generalizada que havia tomado conta da Itália, Maquiavel pensava ser necessário um governo centralizado em uma pessoa, exercido por um príncipe forte, que pudesse impor ao Estado a restauração da virtude cívica perdida. Isso aqui, gente, infelizmente, é um argumento apresentado por aqueles que são defensores da monarquia. Certo? Existe um evento que aconteceu recentemente em defesa da monarquia, inclusive foi um evento aqui no Brasil, onde as pessoas justificam que, por causa do excesso da corrupção, uma pessoa governar seria o ideal, porque essa pessoa centralizaria toda a força, não teria tanta despesas com verbas. Enfim, é problemática essa ideia, mas de acordo com Maquiavel, como que nós estamos analisando, o governo centralizado em uma pessoa iria corrigir isso daqui que Maquiavel percebeu que existia de forma generalizada já em sua época. Certo? Então não é algo exclusivo do Brasil. O autor apresenta uma série de propostas e conselhos práticos sobre a forma de manter o poder e realizar grandes feitos. Olha só aqui essas aspas. Realizar grandes feitos é você conseguir se destacar, você conseguir manter esse poder, porque é como eu já mencionei, estou frisando isso várias vezes, esse é o objetivo da política com Maquiavel. Com Maquiavel, a política é poder. E poder você precisa conquistar e manter ele a todo custo. Então, novamente estamos falando do príncipe. Então, no primeiro capítulo, Maquiavel afirma que o governante deve contar com duas forças, certo? Esses são os dois conceitos mais importantes do Maquiavel. A fortuna, no sentido da sorte ou acaso, e a virtude, certo? A virtude deve ser o principal instrumento para o exercício do poder, pois a fortuna é instável. Certo? Então, a virtude é a capacidade de se adaptar, é a capacidade de saber o que fazer em determinadas circunstâncias. Fortuna, ela já está associada com a sorte, e a gente não pode contar muito com a sorte. A sorte, ela é instável, certo? E quando se mostrar um obstáculo ao exercício do poder, a fortuna pode ser conquistada pela força. Ou seja, a sorte nas minhas realizações políticas, eu posso forçar elas a acontecer através da minha força. Ou seja, olha só como que Maquiavel ele utiliza aí da virtude com a sorte podendo ser dobrada pela minha força. Ou seja, eu consigo fazer a sorte ficar a meu favor se eu utilizar a minha virtude, se eu utilizar a minha força. E isso é um atributo dos audaciosos, ou seja, o político audacioso, ele consegue aí fazer as fortunas agir a seu favor, porque ele utiliza bem a virtude. Isso é uma qualidade da prudência. Então, olha só essa frase questionável de Maquiavel: a fortuna é mulher, e é necessário para dominá-la, bater-lhe e contrariá-la. Não dá para reformular o pensamento dele, né, gente? Ele expõe aí a mentalidade sexista, a mentalidade machista de sua época, e isso não pode ser reformulado porque está presente em sua obra, certo? Então, como pessoas honestas, nós precisamos sempre interpretar esta obra de acordo com o contexto em que ela vivia, apesar de ser, com certeza, questionável. Os termos expressam, então, a mentalidade sexista do período, mas o que ele pretendia afirmar é que a virtude é a capacidade de vencer a instabilidade da fortuna. Ou seja, então, como eu falei, esses dois conceitos importantes, a fortuna e a virtude. A fortuna remete à deusa romana da sorte. É daí que Maquiavel tira a comparação com a mulher e com a sorte, por utilizar essa deusa aí, essa menção à deusa romana da sorte. Eu acredito que seja necessário fazer essa correção no material de vocês, porque parece que ele menciona que é a deusa grega, mas é a deusa romana. A deusa grega da fortuna é a Tique, se não me engano. Então tá. Então, fortuna remete à deusa grega, à deusa romana da sorte, e virtude vem de virtu, que significa o mais viril. Essa é a etimologia da palavra. Mas no pensamento de Maquiavel significa capacidade de se adaptar às adversidades. Então, para Maquiavel, a virtude não se encontra na prática do bem, e sim em uma série de atos visando a manutenção do poder. Esse daqui, ó, agora não me lembro se vocês viram essa questão da política da virtude comigo ou com outro professor. Eu sei que a gente passou por Platão e Aristóteles, certo? Então, essa virtude, para eles, ela era guiada com as ações corretas, com as ações éticas. Para o Maquiavel, não. Virtude é a capacidade de se adaptar, então isso leva em consideração uma série de atos que visam apenas a manutenção do poder. Isso é virtude.
Isso é saber o que fazer em determinadas circunstâncias para Maquiavel. Certo? Então, o primeiro ato é aquele segundo qual a política, então, por Maquiavel, é um jogo de aparências, em que o governante não precisa necessariamente ser bom. Isso é outra coisa que Maquiavel inaugura. Entre a diferença entre o ser e o parecer. Para o Maquiavel, então, o príncipe ele não precisa ser bom. Ele apenas deve parecer ser bom. Certo? É o jogo das aparências, muito necessário e defendido por Maquiavel na política, para o exercício do poder político. Então, essa capacidade aqui de parecer sem ser é a prática derivada da prudência, que é a capacidade de saber o que fazer em determinadas circunstâncias, ou a sabedoria. Pesquisando aqui, eu descobri que são 4 virtudes cardinais, e essa daqui é uma da prudência, que é a sabedoria, que leva todo governante a se esforçar para se manter no poder. Certo? Então, isso é a prudência, isso é a sabedoria, como Maquiavel interpreta o uso da virtude para se adaptar às adversidades, conseguindo aí fazer a sua aparência de ser bonzinho. Ou seja, é uma discussão extremamente atual, né? Então, como Maquiavel interpreta aí o exercício da política. Então, a prudência que leva o príncipe a não ser... Então, a prudência é que leva o príncipe a não ser obrigado a respeitar a palavra dada. O que isso significa? O príncipe pode mentir. O príncipe pode mentir e é através da prudência que ele vai avaliar quando ele precisa respeitar aquilo que falou e quando ele não precisa respeitar aquilo que falou. Ou seja, é Maquiavel, novamente, autorizando mais uma atitude questionável que nós, pessoas que encaram a política de forma virtuosa, de forma nobre ou ética ou correta, que discordaria. Mas para ele, o príncipe ele está autorizado a mentir e isso daqui é justificado pela prudência. Ou seja, é uma das virtudes do príncipe. Ao mesmo tempo, o príncipe ele não deve abrir mão do uso da força. Olha aqui a prática autoritária sendo defendida também por Maquiavel. Pois é muito mais seguro ser temido que amado. Essa aqui é uma frase retirada exclusivamente do livro O Príncipe, onde Maquiavel ele questiona o que é mais vantajoso para o príncipe ou para o governante, ser temido ou ser amado. Ser amado é muito incerto. É muito incerto, as pessoas amam, e como, se eu não me engano, é uma frase do Maquiavel também, tem uma coisa que os homens têm em comum, é que são egoístas, voláteis, e agora eu não sei se é volúveis ou voláteis, eles são egoístas, volúveis e ávidos por lucro. Uma pessoa que tem esse tipo de natureza, ela não vai amar alguém para sempre. Ou seja, dependendo dos meus interesses, eu posso facilmente odiar aquele que até então eu amava. Por isso, é mais vantajoso para o príncipe ser temido. Maquiavel ele já parte do pressuposto de que a natureza humana ela é essencialmente má, então por isso o príncipe ele precisa se proteger dessa natureza humana maligna, dessa natureza humana perversa, dessa essência maléfica do ser humano. Então, para ele precisa assumir então essa qualidade e ser temido para conseguir controlar aí o povo, para dominar aí o seu poder. Porque uma das frases é: o príncipe ele só é bom nas situações em que precisa, do resto ele é mau. Certo? Então aqui, uma extraído da frase dele também, do príncipe. É preciso entender que um príncipe, sobretudo um príncipe novo, não pode observar aquelas coisas pelas quais os homens são considerados bons, sendo-lhe frequentemente necessário, para manter o poder, agir contra a fé, contra a caridade, contra a humanidade e contra a religião. Como não há tribunal onde reclamar das ações de todos os homens, e principalmente dos príncipes, o que conta, por fim, são os resultados. Cuide, pois, o príncipe de vencer e manter o Estado. Os meios serão sempre julgados, honrosos e louvados por todos, porque o vulgo está sempre voltado para as aparências e para os resultados das coisas. E não há no mundo senão vulgo. Veja, aqui é a justificativa de todo o pensamento dele. A minoria, olha que frase forte, a minoria não tem vez quando a maioria tem onde se apoiar. É basicamente a minoria se curvando para essa maioria. São conceitos também que nós vimos em sociologia, que são conceitos que não são numéricos, viu, gente? Minoria que representa, diz respeito àquela parcela da população que não é representada politicamente. E aqui a maioria é aqueles que detêm o poder, que são a classe dominante, certo? Então não tem onde a minoria se apoiar, a minoria então ela não tem vez onde a minoria se apoia.
Então, essa passagem pressupõe a separação entre as esferas da política e a esfera moral. Essa separação diferencia Maquiavel de outros pensadores anteriores a eles, que viam o governante virtuoso como aquele capaz de promover o bem comum a partir de sua sabedoria ou elevação espiritual. Certo? É com isso que a gente consegue fazer aquela distinção entre a moral religiosa, certo? Onde cabe a pessoa ser nobre, ser boa, e a moral política. Existem essas duas morais diferentes para Maquiavel, certo? Então, em Platão e Aristóteles, por exemplo, a finalidade da política era gerar justiça e a felicidade. Já em Santo Agostinho, que vocês não viram comigo, mas acredito que tenham visto com outro professor no primeiro ano, afirma a necessidade de subordinar o poder temporal ao poder espiritual, para alcançar a finalidade maior da salvação da alma. Santo Agostinho ele tem uma obra chamada Cidade do Sol, se eu não me engano, onde ele fala que o governo dos homens ele é corrupto. Ele precisa ser corrigido. De que forma esse governo ele é corrigido? Através das leis divinas. Então, seria o uso dessas leis divinas no governo do homem para garantir a salvação, tanto da alma quanto da sociedade. São Tomás ele já vai para um caminho um pouquinho diferente, porque ele defende que a igreja ela deveria se responsabilizar pelos fins espirituais do homem, enquanto o Estado, ou seja, o governo, assumiria os fins temporais com o objetivo de proporcionar o bem comum, certo? Então, existe aqui ainda um resquício de mentalidade religiosa no exercício da política, onde o Estado ele precisa proporcionar o bem comum. Platão, Aristóteles, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, eles pertencem a esse grupo onde identifica a moral religiosa com a moral política. Com Maquiavel, a coisa já muda de figura, onde existe uma moral política específica em que ela autoriza todas aquelas atitudes que eu mencionei para vocês nos slides anteriores. Então, a originalidade de Maquiavel está em romper com a ideia de que os princípios éticos deveriam prevalecer na política, limitando-se a descrever a prática da política como ela realmente é. Ou seja, o príncipe usa da força, o príncipe precisa parecer ser bom, ele não precisa ser bom, certo? Então, essa virtude, esses são todos os conceitos, são as qualidades boas para um príncipe conseguir conquistar e manter o poder. Em Maquiavel, virtude deixa de ser elevação espiritual ou moral e passa a ser um instrumento ou um conjunto de qualidades, de todos os tipos, inclusive as reprováveis, nas mãos do político habilidoso. Ou seja, exatamente esse que resume a maneira como Maquiavel encara a política. Um político habilidoso é um bom príncipe que vai ter todas essas qualidades que eu mencionei para vocês. Então, Maquiavel republicano, que são outras interpretações a respeito do príncipe. Então, no século XVIII, o pensador francês Jean-Jacques Rousseau, muito mais moderno, fez uma leitura original do príncipe. Por original, a gente fala de uma leitura bem diferente daquela que estamos habituados. Por quê? Porque ele sugere que Maquiavel teria sido irônico ao satirizar a política do seu tempo. Essa leitura se baseia nas diferenças entre as ideias políticas republicanas de Maquiavel e aquelas expostas na obra O Príncipe, certo? De fato, em discurso sobre a primeira década do Tito Livio, que é outra obra de Maquiavel, Maquiavel faz uma defesa engajada do regime republicano, tomando como exemplo a célebre República de Roma na Antiguidade. Segundo ele, essa cidade vivia imersa em conflitos sociais, envolvendo basicamente patrícios, grandes proprietários de terras, e plebeus e pequenos proprietários. O que acontece aqui, gente? Voltando um pouquinho no contexto. Maquiavel escreve O Príncipe e dedica à família dos Médici. Só que a família dos Médici, eles são derrubados. Maquiavel ele acaba sendo preso e lá ele escreve um outro livro dedicado para aqueles que conquistaram o poder na época. Ou seja, Maquiavel ele tem um discurso habilidoso, onde ele consegue escrever aquilo que é importante para agradar os ouvidos do seu interlocutor. Certo? Então, fica um pouco complicado afirmar que as ideias de Maquiavel são irônicas, certo? Mas isso é possível por quê? Porque Maquiavel ele faz uma defesa aí do regime republicano, no qual ele tenta agradar aí o novo regime que se instaurou. Então, o resultado desse confronto teria sido a implantação de uma série de medidas que teria como principal resultado a ampliação das liberdades. Ou seja, por ficar no tempo preso, né, Maquiavel dá valor
as liberdades, escreve aí uma obra, né, afirmando aí a defesa dessa liberdade. Então, aqui Maquiavel refere-se à liberdade como um bem comum a todos, que foi um conceito ignorado na obra do Príncipe, certo? Então, aqui no Príncipe, ele se concentrava mais no exercício do governante. Nessas outras obras, o foco dele é outro, né, mais o governo, certo? As lutas sociais são todas justas, pois as pessoas jamais arriscariam sua vida se suas reivindicações não fossem legítimas. Então, nas palavras de Maquiavel, os que criticam as contínuas dissensões, ou seja, desacordos entre os aristocratas e o povo, parecem desaprovar justamente as causas que asseguram que fossem conservadas a liberdade de Roma, prestando mais atenção aos gritos e rumores provocados por tais dissensões do que aos efeitos salutares. Não querem perceber que em todos os governos há duas fontes de oposição, os interesses do povo e o da classe aristocrática. Todas as leis para proteger a liberdade nascem de sua desunião. Ou seja, então existe esse conflito que Maquiavel já entendia como parte do exercício político entre aqueles que são poderes aristocratas e o povo. Certo? Para finalizar, Maquiavel afirma ainda acreditar em uma concepção cíclica da história, o que resultaria na restauração de uma república como a romana e de sua grandeza. A atuação de um príncipe autoritário, portanto, seria apenas o ponto de partida para o reerguimento da Itália. Certo? Então, aqui, para completar, essa parte aqui não está presente no material de vocês, então cabe fazer as devidas anotações. Por quê? Porque eu estou justificando, estou explicando essa concepção cíclica aqui que Maquiavel defendia. Então, Maquiavel representa uma concepção de história cíclica, uma em que os governos sempre se degeneravam. Da monarquia, vai para a tirania. Desta, a oligarquia e a aristocracia, que por sua vez recaíam na democracia, que enfim só teria solução com um ditador. Ou seja, apesar de Maquiavel se comportar de forma mais livre e fazer uma defesa aí da liberdade, ele continua aí sendo o defensor do regime monárquico, porque para ele a figura de um ditador forte, de um príncipe forte, de um governante forte, seria a solução para os problemas que acontecem na sociedade. Então a monarquia seria o governo de um, só que esse governo de um, ele cai aí na tirania desse um que apenas governa. Essa tirania gera revolta popular, essa revolta popular acaba fazendo com que uma classe mais rica, ou a classe dos melhores, como diria Aristóteles, tome o poder. Essa oligarquia, ela acaba fazendo o governo também para uma classe específica, que é para a classe rica, os aristocratas, e desses aristocratas eles despertam mais uma vez aí, na verdade, essa tirania ela cai nas mãos dessa classe dominante, e essa classe dominante desperta a ira da população e recai na democracia, que é o governo do povo, certo? E essa democracia ela vai se ruindo até precisar da solução do ditador. Certo? Pessoal, essas eram as considerações que eu fiz com vocês. Que vocês estavam? Certo, acho que acabou agora a apresentação. Desligou. Pessoal, deu para acompanhar os slides, né? Acho que deu para acompanhar os slides. Gente, então era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Esses são os conceitos mais importantes do Maquiavel: virtude, fortuna, aparência, ser sem parecer. Obrigado, Matheus. Eu fiquei na dúvida porque eu fechei a janela e não apareceu aqui para encerrar a apresentação, então eu fiquei na dúvida se vocês estavam assistindo. Que bom que deu para acompanhar a explicação. Certo? Esses são os conceitos mais principais, então, voltando aos conceitos mais importantes de Maquiavel, que dá para ter uma ideia, dá para ter uma boa ideia sobre essa passagem do pensamento filosófico, do pensamento político clássico, para o pensamento defendido por Maquiavel, certo? Então, de maneira geral, essas são os conceitos que vocês precisam levar no coraçãozinho de vocês para saber a respeito, um pouquinho, superficialmente, sobre Maquiavel. Eu agradeço aí a presença de vocês e, se tiverem alguma dúvida, aproveitem agora para falar.
falem agora ou calem-se para sempre. Nós ainda não estamos numa tirania, numa lucascracia. Isso aqui, então não, né, gente? Bom, então, agradeço mais uma vez. Vou liberar os exercícios do plural para que vocês possam realizá-los. Tentem fazer. Maquiavel é importante, assim como todas as outras aulas. É importante que vocês façam os exercícios para ter conhecimento de suas dúvidas, para eu conseguir devolver a matéria mais clara, e entender se vocês estão compreendendo bem tudo aquilo que eu menciono. Certo? Agradeço aí a todo a presença de vocês e até semana que vem, certo? Quinta não temos aula, viu? Não sei que aconteça alguma mudança, mas nós não temos aula quinta-feira, certo? Então, obrigado novamente e até mais, gente.